Olá, pessoal. Retornando aqui ao capítulo 2, da parte 2 de derivadas. Já vimos derivadas sucessivas e agora vamos ver derivadas de funções inversas. Também é bastante fácil. Então, eu estou considerando que f é uma aplicação, uma função de a contínuos reais, b contínuos reais, que transforma x em y, que é igual a f de x, que ela é derivável, ela vai ser contínua, derivável, e vai ser bijetiva. Bijetiva significa que ela admite inversa, né, para esse domínio, para esse contradomínio, né, que eu botei genericamente, mas você entendeu que tem que verificar se for o caso. Mas nos exercícios de fazer derivada, ninguém verifica nada, é mais nas funções, gráfico de função, aí tem que ver. Tá? Então, a derivada da função inversa é a derivada de x com relação a y, ou seja, eu estou fazendo ao contrário, né? Ou seja, em vez de ter y igual a f de x, eu tenho x igual a f menos 1 de y. Vai ser o inverso de dy dx, contanto que essa derivada original de dy dx é diferente de zero. A gente aqui prova isso aqui de a coisa mais fácil do mundo, né? Por quê? Dx dy vezes dy dx é igual a 1, porque se eu cortar dy com dy, dx sobre dx é 1. Né? Se eu cancelar aqui, aqui dá 1, aqui também dá 1, dá 1. E 1 é igual a 1 pelo princípio da identidade. Ora, se eu mantenho dx dy aqui e passar dividindo aqui, ou seja, dividir em ambos os lados por dy dx, ou como dizem os alunos, pular embaixo do 1, né? Apesar de vocês saberem que o operador aqui é o princípio do equilíbrio da igualdade, eu divido em dy dx em ambos os lados e chego a isso aqui, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Então, essa fórmula é fácil de deduzir, não é que a gente seja obrigado a deduzir, nada disso. Então, olha só, vocês têm que perceber que eu vou fazer dx dy através de dy dx, né? Então, olha só, determine a derivada inversa da lei de correspondência. Eu então te dou aqui y. Eu sei fazer a derivada que é perto das que já foram feitas é pinto, né? Então, a derivada do seno cosseno, derivada neperiana sobre x, eu tenho dy dx. Dx dy vai ser o inverso disso. Ó. Dx dy é o inverso de dy dx. Então, ou você divide ou você simplesmente, ó, o que foi feito aqui? Eu fiz o MMC, reescrevi dy dx, depois inverti, que é mais rápido, tá? Lembrando que aí, no caso, né, x cosseno x tem que ser diferente de menos 1, porque se ficar menos 1 aqui, menos 1 com 1 dá zero, e aí a derivada não funciona, tá? Vocês vejam que, em alguns casos, e não vão ser poucos, não, vai ser a maioria, quando você pinta um exercício, você vai ter dx dy, que normalmente estaria explicitado em termos de x. Mas essa função aqui, ó, essa lei de correspondência, melhor dizendo, ela não facilita essa. Se fosse y igual a seno de x, dava. Se fosse y igual a neperiano de x, dava. Mas a soma não dá para explicitar. E também a derivada dx dy também não vai dar. Outras, por exemplo, outras leis de correspondência, como essa aqui, ó, já é possível. Quer ver? dy dx é 3x2. Tá? Mas se eu quiser explicitar x em termos de y, x é a raiz cúbica de y. Aí eu vou lá fazer o meu dx dy. Né? Eu já tenho a derivada, eu sei que é o inverso, 1 sobre 3x2. E aí eu posso vir aqui e falar, ó, esse dx dy, além dessa resposta valer, eu poderia explicitar em função de tirar o x e botar o equivalente em y. E aí no lugar do x, eu escrevo raiz cúbica de y e pronto. Ou deixo assim, ou ainda passo para cá, porque fica fácil. Tá? Aí você, fosse uma prova, professor, o senhor quer explicitar em termos de x ou y, se fosse o caso. Tá? E se fosse múltipla escolha, você ia ajeitar, ia manipular algebricamente até achar uma resposta compatível. Tá? Aqui mesma coisa, tá? Y igual a 3 de x, aqui também vai dar para fazer uma explicitação. dy dx é derivada de 3 elevado a x. Aqui tem um errinho, né? Não tem. Tem sim. Olha aqui, ó. Eu botei A aqui, mas olha aqui, ó, vamos pegar a canetinha e acertar isso aqui. Eu pensei que eu tinha posto 2 elevado a x, e aqui tem que ser neperiano de 3. Ó. Opa! Tá vendo? Aqui, ó, é neperiano de 3, que é a base. Aqui
eu pensei em fazer a elevado a x e acabei mudando o exercício para 3 elevado a x, e aí distraí. E aqui vai ser 3. Tá? Vamos acertar isso aí. Então, tem que a gente, é isso que eu falo, às vezes eu estou fazendo revisão aqui na hora da gravação, né? Mas a gente distrai mesmo, tá? Então, a derivada de y com relação a x, 3 elevado a x vezes o dependendo da base. E x é igual a log de y base 3. Aí, o que ocorre aqui é o seguinte, né? Existe uma relação entre exponencial e logaritma, que é o seguinte, é como se esse cara aqui, eu vou dar um macete, né? Se ele viesse aqui, desse uma cabeçada no x e ficasse 3 elevado a x, e lá ficasse o y. Por isso que isso é equivalente a isso. Tá? Então, quando você quer reexplicitar um em função do outro, você estando aqui, é só fazer essa cabeçada que vira 3 elevado a x. E quando você vem aqui, se você quiser o x, é só fazer o log de y na base 3. Não tem, chama-se relação logarítmica fundamental, porque você geralmente se livra do logaritmo e vai para exponencial, que é mais fácil, né? Não vai procurar a sarna para se coçar. Tá? Y seno de x, lembrando aí que eu falei que teria que ter inversa, e o seno geralmente é aquela curvinha assim que vai, repete, ela normalmente no domínio real ou em domínios relativamente maiores do que esse que eu vou dar, ela não é bijetiva e, portanto, não admite inversa. Mas aí eu já botei aqui um domínio especial, que vai de menos π sub 2 a π sub 2, inclusive, né? E aqui sim admite a inversa. Se eu restringir o meu domínio, tá? Ou seja, o domínio não é o campo de lei de correspondência. O campo de lei de correspondência é uma coisa, eu já avisei que domínio é outra. Os professores confundem, né? Professor, aluno, a bagunça danada. Então, o domínio quem escolhe sou eu escolhi esse. Lógico que essa função, esse domínio com o contradomínio, com essa lei é uma função. Se o domínio fosse real ou fosse outro qualquer, seria outra função. Não é porque as leis de correspondência são iguais que a função é igual. E mesmo sendo isso igual a isso, se o contradomínio for diferente, também não é a mesma função. Eventualmente é esse domínio, mas o contradomínio não é adequado e a função não é objetiva. Lógico que aqui eu acabei não botando o contradomínio, etc., mas o certo seria fazer F, uma aplicação, aí botava desse intervalo contido em R, num outro intervalo contido em R, lembrando que seno e cosseno varia de menos 1 a 1, então o contradomínio ficaria, para poder ela ser bijetiva, ficaria o contradomínio de menos 1 a 1. Não tem, tanto no seno quanto no cosseno. Isso aí você, dando aquela lida que eu recomendei nas funções trigonométricas, né, porque não é exatamente matéria de cálculo 1, você já teria que saber. Eu fiz uma revisão de trigonometria e passei lá material para vocês lerem, terem um material de revisão de trigonometria que vai fazer muita falta daqui para frente, tá? E aí você calcula, etc., né? Solução, né? dy dx cosseno de x, dx dy sobre cosseno de x, você inverteu, e você pode dar essa resposta ou essa, porque o inverso do cosseno é a secante. Tá? Como você tem que y é o seno do arco x, você pode explicitar. X não é o arco cujo seno é y. Então, agora, olhando para cá e pensando nisso aqui, você consegue reescrever isso aqui como dx dy, a secante de quem? Quem é x? É o arco cujo seno é y. Ah, quer dizer que aquela bobagem que o senhor ensinou lá atrás está usando? Está sempre usando. Eu só falo coisas que se aproveitam. Cuidado. Aqui eu te dou outra solução possível, tá? São variações, né? dy dx, etc., dx dy, está aqui. Ou seja, se dy dx é isso, o contrário, 1 sobre cosseno de x, mas aí eu usei a relação trigonométrica fundamental, ficou dessa forma, aí dx dy ficou essa, como y é igual a seno de x, que é o enunciado inicial, eu posso reescrever isso, ó. Se isso aqui é seno ao quadrado de x, eu boto y2. Pronto, olha aqui. Ó. Olha aqui quanta solução. Outra solução. Se y é igual ao seno de x, eu sei que x é igual ao arco seno de y. Eu faço dx dy direto. A derivada do arco seno é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos y2, porque é a derivada com relação a y. Se fosse a derivada com relação a x, seria 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2, como está lá na tabela de derivadas. Tá? Então, você tem várias, às vezes, caminhos para o mesmo exercício.
tá? Derivadas de função implícitas, fica para o próximo vídeo, tá ok, pessoal? Abraço!